Jornal da Mix. Tecnologia. Gente, olha só isso. Você sabia que 3 golpes digitais são registrados por segundo no Brasil? É isso. Esse é o assunto do doutor em Comunicação e Linguagens, Moisés Beio Cardoso, no quadro Tech Mix de hoje. Bom dia, Beio. Bom dia, Gi. Bom dia, Belmiro. Bom dia, Beio. A todos os ouvintes da rádio. Então, a gente foi surpreendido por um levantamento que o Serasa fez nas últimas semanas, revelando que 51% dos brasileiros foram vítimas de alguma tentativa de golpes aqui no Brasil. E quando a gente faz a divisão desse número, né, a gente chega a um número alarmante de quase 3 tentativas de golpes por segundo. É uma verdadeira metralhadora giratória, né, disparando golpes aí na população brasileira. E 54% das vítimas tiveram alguma perda financeira. 35% entre os valores de 100 e 500 reais perderam nessas tentativas e 19,5% foram lesadas entre os valores de 1.000 e 5.000 reais. Um negócio extremamente lucrativo para a bandidagem que hoje em dia ataca a população sem sair de casa, protegida pela tela de um celular. Sem sair de casa ou sem sair da cadeia, né, Beio? Muitas vezes, né, já estão lá no seu home office. Home office eterno, né? Pulando golpes. E interessante é que você tem dificuldade muitas vezes para pegar celular em vários pontos do nosso país, né? E lá na cadeia não, cara, sempre funciona. Eles têm 3, 4 celulares lá e só ficam aplicando golpe na turma, né? Impressionante, né, cara? E qual é o perfil dessas vítimas aí que a pesquisa levantou? Elas foram entrevistadas pessoas de 18 a 65 anos, das classes A, B, C e de todas as regiões do país. O brasileiro com mais de 50 anos são a maioria das vítimas. Dentro desse percentual aí de pessoas entrevistadas, dessa faixa etária, 58% já foram alvos de alguma fraude. Entre as pessoas de 30 a 49 anos, 51,9% também caíram em algum golpe. E já entre os mais novos, de 18 a 29, 40,8% relataram também terem caído em alguma armadilha digital. Então a gente pode ver que quase todas as faixas etárias, os percentuais são altos. Então por isso que esse dado que a Serasa levantou me chamou tanto a atenção. E aí o elemento comum que liga todos esses golpes é o uso da inteligência artificial na mão dos golpistas. A gente pode dizer praticamente que essa tecnologia ela democratizou os golpes, porque agora não é mais necessário ter um grande conhecimento técnico para aplicar alguma fraude. Então quando a gente vê aquela pessoa leiga que fica deslumbrada porque aprendeu a usar o ChatGPT, saiba que o golpista também teve esse deslumbramento e também vai usar isso com muito mais maestria do que você para tentar lesar a população e botar um dinheirinho no bolso. E como essas ferramentas de inteligência artificial elas são gratuitas, cada vez mais a gente vê elas sendo usadas para criar mensagens falsas, clonar vozes, montar perfil falsos de forma muito rápida e também muito convincente. A gente quase não consegue distinguir o que é algo real e alguma coisa que é uma montagem de computador. E aí, muitas vezes, né, essa é uma característica do Brasil. A gente vê algo que é real e até chega a duvidar se aquilo não é uma montagem. Ah, né? pois então. Eu não acredito nem no que eu tô vendo. E essa é uma característica que a gente tem desse caldeirão que é o Brasil, né? É tanta maluquice que acontece que a gente chega a duvidar da própria realidade. E aí, por fim, quais são os golpes mais utilizados que a gente tem aqui, que são aplicados pelos golpistas? Em primeiro lugar, é o uso indevido do cartão de crédito, que aparece aí no topo da lista, com 47,9% das vítimas. E já na sequência a gente tem os golpes com fraudes de boletos falsos, e Pix também. Pix tem várias modalidades e do boleto a gente acha que ainda não acontece, mas eu desafio você a ir na sua caixa de spam do e-mail e dar uma procuradinha ali. Sempre vai ter um boleto falso. No meu caso, particularmente, todo mês eu recebo
conta de luz, cobrança de algumas outras operadoras, boleto de coisas que eu comprei, ou melhor, que eu não comprei para serem pagos. Então tem uma sequência ali de arquivos anexados nos e-mails, né, que os caras fazem a revelia e em algum momento alguém vai abrir aquilo e em algum momento alguém vai pagar de uma forma indevida. Sim. E aí, os dois últimos, a gente tem o phishing, que é aquela técnica de que os golpistas, eles enganam os usuários e conseguem obter as informações dos cartões e seus dados sensíveis de forma espontânea. E, por fim, as deepfakes, que são essas alterações eletrônicas com uso de inteligência artificial para ludibriar a vítima. Mas, particularmente, apesar desses dados do Serasa serem bem impactantes, eu acredito que deva existir uma subnotificação desses casos, porque muitas vezes a pessoa, quando ela cai num golpe, ela fica envergonhada e muitas vezes não fala para ninguém. Além de não comunicar às autoridades, muitas vezes ela nem comunica os seus pares porque fica com vergonha da sua ingenuidade momentânea por ter sido ludibriada por um golpista. Então eu acredito que isso deva ser apenas a ponta do iceberg e que deva existir muito mais golpes acontecendo atualmente no Brasil. Ah, sem dúvida. É que infelizmente as pessoas ainda têm vergonha, né? Bem, obrigado, viu? Valeu! Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacoper.com.br. Mix.